meu povo, tudo bem com você? Professor Andreas na área, professor de Física. Eu tô aqui para resolver contigo a prova de inverno 2025 da PUC Medicina, tá? A prova de Física, no caso. E, meu, a prova de Física da PUC não é simples. Isso aí todo mundo já conhece, é uma prova difícil. É uma prova que traz questões fáceis, médias e difíceis na prova. E é uma prova que é feita para quem tem coragem. Então você tem que ter coragem de enfrentar. Isso é uma dica para quem for fazer, para quem tá assistindo esse vídeo e vai fazer a próxima prova da PUC, você tem que ter coragem. No sentido seguinte, ó, pô, você abre a prova de física, daí olha, tem uma questão de movimento circular e ele pergunta sobre efeito Doppler. Você fala, nossa. Aí daqui a pouco tem uma questão de lente descendo um plano inclinado. Você fala, uou, o que é isso? Enfim, são questões diferentes. A PUC inova, né? Eu gosto de falar isso. A PUC inova nas questões. Porém, se você tem a cabeça no lugar e você pensa o seguinte, ó, eu sei resolver questão de bloquinho num plano inclinado. E eu sei lente, então consigo resolver essa questão. Ô, caramba, sacou? Então tem que ter coragem, enfrente as questões de física da PUC, você vai conseguir resolver. Eu vou te mostrar aqui que elas não são impossíveis de serem resolvidas. Tá longe disso, tá bom? Então vem comigo e vamos lá. Olha só, a primeira questão, essa questão 38, falou o seguinte, ó, leia o texto a seguir. Como a água absorve luz, a intensidade da luz decresce com a profundidade. Tá, e a partir de 600 metros, o oceano é completamente escuro, uma vez que a luz vermelha é absorvida mais facilmente que a azul, a luz vermelha é absorvida mais facilmente que a azul, a água atua também como um filtro de cor. William Beebe descreveu essa mudança de cores poeticamente. Olha só, a 15 metros de profundidade, ele observou uma névoa brilhante azul esverdeada que foi lentamente transformada por ligeiro sombreamento e resfriamento do verde à medida que ele descia, até que a 100 metros havia um pouco de azul claro. Então, o vermelho é absorvido primeiro, o azul é absorvido por último, tá bom? Numa profundidade de cerca de 200 metros, a luz era azul translúcido e indefinível, muito diferente do que jamais vi no mundo superior, e ele excitava nossos nervos ópticos de uma maneira extremamente desorientadora. Legal o texto. Beleza. Aí vamos lá resolver as questões, né? Primeira, a água absorve mais facilmente as componentes da luz visível que possuem maiores comprimentos de onda. Daí você pensa, absorve mais facilmente o vermelho, né? Só que o vermelho é que tem menor frequência, gente. Lembra da vermelho, lavá e violeta, né? Violeta. Isso aqui está na ordem de frequência, tá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se vermelho tem menor frequência, ele tem maior comprimento de onda entre todas as cores, sacou? Entre todas essas cores. Então essa aqui está completamente correta. A 1 está perfeita no caso. Maiores comprimentos de onda. A 2. Considerando índice de refração da água para a componente vermelha igual a 1,3, então a luz vermelha se propaga neste meio com velocidade c sobre 1,3, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Gente, na prova da PUC tem formulário. No final da prova tem formulário, né? E daí, se você não lembrar, você poderia dar uma olhada no formulário, tá lá essa fórmula. N, que é índice de refração, é igual a C sobre V. E a velocidade, então, nesse meio, para a luz vermelha, vai ser velocidade igual a C sobre N. Ele falou, pô, e se N for 1,3? Tá? É C sobre 1,3. Essa é a velocidade, sacou? Então essa 2 aqui, perfeitinha. É exatamente isso que ele falou. E a número 3, ele fala, considerando G igual a 10, 1 atm igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, e a densidade da água a 1000 kg por metro cúbico, a pressão hidrostática na profundidade de 600 metros é igual a 100 atm. Gente, no meu curso, eu já te falo o seguinte, falou em pressão da água, não precisa fazer conta, não precisa usar a fórmula. Se você quisesse, você poderia. Pressão hidrostática vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Pode fazer a conta sem problema nenhum. Só que para a água, 10 metros é 1 atm. 10 metros 1 atm. 600 metros, 60 atm. Fechou? É isso. Então, essa número 3 também está correta. Talvez alguém possa ter se complicado e falar o seguinte, professor, não é 61 atm? Então, é que é 1 atm da atmosfera, né? Mas a água, no caso, faz 60. E daí mais 1 da atmosfera. Só que ele pede só da água. Quando ele fala pressão hidrostática, daí ele tá pedindo só da água, sacou? Então tá certa também. Então correta a 1, a 2 e a 3. As 3 estão corretas no caso. Fechou? Tudo bem? Então não precisa, para água, não precisa fazer a continha aqui com densidade, gravidade e altura. Se quiser pode fazer, né? Só pra, sei lá, se tiver com algum tipo de receio, pode fazer, mas não precisa. Pô, 10 metros é um ATM. Sacou? Já coloca isso na tua cabeça como unidade de pressão.
Assim como tem uma ATM igual a 10 a quinta Pascal igual a 760 milímetros de mercúrio, já coloca lá 10 metros de água. Uma ATM equivale a 10 metros de água. Belezinha? Então 38 tá aí, tá feito. Deixa eu mudar a cor aqui da canetinha. Gostei muito desse vermelho não. 39, vamos lá. O sonar é um aparelho que pode ser utilizado para determinar a profundidade de um lago em determinado ponto, para meio da emissão e captação de um pulso sonoro. Considere um sonar que emite um pulso de frequência 170 kHz. Tá. A partir do ar, onde se propaga com velocidade 340. O pulso penetra na água com ângulo de incidência nulo e é refletido no fundo do lago, retornando e sendo captado novamente pelo aparelho. O gráfico a seguir representa o comprimento de onda do pulso sonoro em função do tempo entre os instantes de emissão e captação pelo sonar. Legal, com base no gráfico e no que foi descrito anteriormente, é correto afirmar que a profundidade do lago no local onde foi medida é de quanto? Beleza, gente. Então, ó, você tem um sonar, você tem um aparelho que emite um som. Beleza. Esse aparelho está no ar, ele falou, né? E esse som vai para a água. Opa, refração. Refração, ó, já duas questões de refração, porque ele falou de índice de refração na outra, né? Refração quer dizer que a frequência não muda. Então a frequência no ar e a frequência na água é a mesma, beleza? Aí ele me deu um gráfico que falava do comprimento de onda pelo tempo em milissegundos, tá? Em milissegundos. Tá, aí esse 2 aqui, se você for só curioso, você pode fazer, ó, velocidade lambda vezes f, v lambda f. A velocidade no ar é 340. O lambda no ar eu vou calcular só por curiosidade, não precisava fazer isso. Mas só para você ver que esse 2 equivale a no ar. Então o som saiu do ar, foi para a água e depois voltou para o ar. Então só para provar para você, não precisava fazer isso, mas só provar. Então aqui é vezes 10 a terceira, que é kHz, né? Lambda igual a 340 sobre 170 vezes 10 a terceira. Aqui dá 2, né? 2 e 10 a terceira vira 10 menos 3 lá em cima. Isso metros. Ou seja, 2 milímetros. Então esse é o comprimento de onda no ar, tá? Mas isso não me interessa. O que me interessa é o comprimento na água. Porque ele quer saber a profundidade do lago. Então o que vai me interessar é isso aqui. E esses 20 milissegundos que o som tá no lago é ida mais volta. Cuidado. Ai, cuidado. É ida mais volta, tá? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a velocidade do som na água. Tá? Sabendo a velocidade do som na água e o tempo que ele permaneceu na água, que foi 20 milissegundos, eu sei a distância que ele percorreu. Aí, sabendo a distância que ele percorreu, divido por 2, porque isso aí dá mais volta, né? Acabou a questão. Estratégia montada, vamos lá. Então, para calcular na água, vamos lá. Na água, na H2O. Então, V igual a lambda vezes F. O lambda na água, ele me deu, é 10 milímetros, né? 10 vezes 10 a menos 3. Vezes a frequência continua sendo a mesma, porque quando passa do ar para a água a frequência não muda, a refração, né? 170 kg, 10 terceira. 10 menos 3 por 10 terceira, fica a velocidade igual a 10 vezes 170, 1.700 metros por segundo. Essa é a velocidade na água. Aí, uso velocidade, distância pelo tempo. Velocidade, 1.700. A distância que ele percorreu, quero saber, num tempo de 20 milissegundos, ó, 20 vezes 10 a menos 3. Aí passo multiplicandinho, vai ficar a distância é igual a, 1.700 vezes 20, né? 1.700 vezes 20 dá 34.000. 34.000, aí vezes 10 a menos 3. Esse 10 menos 3, ó, corta os 3 zerinhos, pão, fica a distância igual a 34 metros. Então, o som percorreu dentro da água 34 metros. Ou, qual que é a profundidade então? É isso sobre 2, né? Então dá 17 metros de profundidade. Beleza? Então a resposta é letra C. Sucesso? Então a questãozinha é muito bonitinha. É a questão, você tem que pensar, tal, né? Mas é uma questão muito bonitinha, nada impossível de resolver. E muita gente ficaria para trás dessa questão aí. Então se você teve coragem de resolvê-la, não deixou a física por último, né? Você provavelmente conseguiu. Vamos lá, próximo. Essa próxima aqui é uma questão clássica. Aquela questão clássica que mistura eletricidade com termo, né? Vamos lá. Um chuveiro elétrico possui os seguintes dados nominais. Então, quando ligado a 220, a potência é 5.600 watts. Observe-se que, funcionando de acordo com seus dados nominais, o chuveiro aquece a água em 10 graus Celsius quando a vazão for de 8 litros por minuto. Legal? Tudo certo aí.
considerando que todo o calor fornecido pelo chuveiro é absorvido pela água que passa por ele e que o calor específico da água e sua densidade permanecem constantes, caso o chuveiro seja conectado a um EDP de 110. Uou, isso aqui, gente, isso aqui, nossa, é muito importante, muito importante. Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma possível combinação de vazão de água e respectiva variação de temperatura é... Antes de eu resolver essa questão, deixa eu falar uma coisa. Dá um likezinho aí no vídeo, né? Por favor, daí isso vai ajudar a galera a mais pessoas conhecerem essa resolução aqui e conhecerem um pouco mais meu canal, tá? Então, dito isso, feita a propagandinha, vamos resolver a questão. Primeira coisa, gente, olha só, cuidado, eu vou resolver como um aluno resolveria. Então, quando eu falo assim, é porque eu, como professor, eu tenho mais informações, talvez, do que o aluno tem. Então, o que o aluno sabe? Pô, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá, e se fosse em joule por quilograma Kelvin, ele saberia? Não. Então, não vou resolver com informações privilegiadas, tá bom? Eu vou resolver com o que eu sei, o que teoricamente todo mundo saberia. Então, o calor específico da água é 1 caloria, cuidado, por grama grau Celsius. E lembre-se também que eu estou falando de watts. Watts é joules por segundo. Então, a primeira coisa é que não está batendo, joule caloria. Qual que é o fator de transformação? Então, 1 caloria é igual a 4,2 joules. Então, isso aqui, teoricamente, todo mundo que estudou a parte de termo bonitinho sabe. Fechou? Então, vou resolver com isso. Talvez, de uma maneira mais rápida, se você soubesse. Não vou. Vou resolver com isso aqui. Beleza. Aí, vamos começar. Primeira coisa. Pô, quando eu ligo 220, a potência do aparelho é 5.100 watts. Tá bom, prof. E se eu ligar em 110, qual que vai ser a potência do aparelho? Eita, isso aí é muito importante. O que você tem que lembrar? Então, se você liga em 110, a resistência do aparelho não muda, né? Então você vai pegar esta formulinha aqui e vai analisar esta formulinha. É a fórmula do pombo. Essa formulinha aqui. Pô, e essa formulinha te fala o seguinte, isso aqui não vai mudar. Se você divide a DDP por 2, a potência cai a quanto? Cai a quarta, velho. A potência cai a quarta. Então, se eu ligo em 110, a minha potência vai ser 5.600 divididos por 4, sacou? Vai ser 1.400 watts. Então, você vai fazer a conta com 1.400 watts. Esse é o detalhe da questão, tá? Então, 1.400, beleza. 1.400 watts quer dizer que o meu chuveiro, ele dá 1.400 joules de energia em 1 segundo. Só que eu quero saber em litros por minuto. Pô, em 1 minuto, quanto de energia ele vai me dar? Então, em 60 segundos, quanta energia vai me dar? X, faço cruz, faço credo. Aí fica X igual a 1.400 vezes 60. Isso aqui dá 84.000, tá? Então, joules. Então, em 1 minuto, esse meu chuveiro, ligado em 110, vai me dar 84.000 joules de energia. Tá, mas eu quero saber em caloria, porque eu quero misturar com termo lá, usar aqui macete e tudo mais. Então eu divido isso aqui, ó, por 4,2. Quando eu dividir isso aqui por 4,2, vai ficar 84.000 dividido por 4,2, vai dar 20.000. Olha que númerozinho bonitinho. 20.000 calorias. Então meu chuveiro, ele só pode dar 20.000 calorias neste minuto em que ele está funcionando. 20.000 calorias. Aí a pergunta é, tá, nessas 20.000 calorias, eu consigo fazer com que 2,5 litros de água aumente 8 graus? Ou eu consigo fazer que 4 litros aumente 12,5? Ou eu consigo fazer que 4,5 aumente 6? E daí vai, e aí você tem que testar. Como que eu sei isso, professor? Então, que macete, né? Para saber a massa de água e a variação de temperatura, que macete. Então eu vou ligar isso aqui com que macete. Tá aí. Pô, quanto que eu tenho? 20.000, prof. 20.000 calorias. Beleza. Aí, calor específico vale 1. Aí eu vou juntar, ó, 2,5 litros de água. Ou, para água, 1 quilo é 1 litro, né? Para água, 1 quilo é 1 litro. 2,5 litros, 2,5 quilos, que é 2.500 gramas, tá? Então coloque 2.500 gramas, vezes 1 vezes. Na variação de 8, isso aqui dá, vamos ver? 2.500 vezes 8, ó. 2.500 vezes 8, 20.000. Bum! Então dá certinho, ó. 20.000 calorias. Então com 20.000 calorias, eu consigo fazer que 2,5 litros de água chegue em 8 graus. Daí se você for testar os outros, não vai, ó. Testa aí, 4 litros é 4.000 gramas, né? 4.000 vezes 12,5 vai dar 50.000 calorias. Eu precisaria de 50.000 calorias. Não faz sentido.
4,5, que é 4.500, vou testar outro, vezes 6. Isso aqui dá 27 mil calorias. Não dá, tenho só 20 mil disponível. Sacou? Então a letra A é a respostinha correta nessa questão. Então, gente, questãozinha muito bonitinha. Tinha que saber parte de eletricidade, parte de interpretação ali, parte de terra. E juntar as duas coisas. Pergunta, você entendeu? Fechou? E aqueles primeiros dados ali, professor? 10 graus Celsius, 8 litros por minuto. Não precisou pra nada. Não precisou. Precisou só pra dar base da questão, né? Pra você poder entender a alternativa que ele tava falando, tá bom? Beleza? Então essa aí foi letra A, a resposta, tudo certinho, tudo bonitinho. Não tem que anular nada do tipo. Próximo, essa aqui dá um medinho, dá não? Dá um medinho? Você vê um desenho desse, daí você olha pra alternativa, tem uma alternativa dessa aqui, ó. Você fala, nu, tá louco, pulei. Não, cara, essa questão foi a questão mais fácil, claro, pra quem enfrentou e claro, e pra quem estuda, né, obviamente. Mas foi a questão mais fácil da prova, olha só. Tem um potencial pra ser a questão mais difícil, mas foi a questão mais fácil, se liga. Considere a fonte sonora F que emite som de frequência F0. Beleza, então a fonte sonora emite um som com a frequência F0 e que executa um movimento circular uniforme de raio R e velocidade angular ômega. Um observador O encontra-se fixo a uma distância 2R, então tá aqui o observador O, ó, aqui o olhinho dele, ó. Tá, do centro da circunferência descrito pela fonte, conforme mostrado na figura a seguir. Desprezando o intervalo de tempo entre a emissão do som por F e a captação por O, e considerando que no instante t igual a zero, a fonte se encontra na posição mostrada na figura. Então, tempo igual a zero, a fonte está aqui. Beleza. Daí ele pergunta, número 1, se liga, ó. Enquanto esse movimento sua trajetória circular, então a primeira foi uma questão de movimento circular, sacou? De dinâmica do movimento circular. Enquanto esse movimento é uma trajetória circular, a força resultante sobre a fonte é nula. Não, velho. Movimento circular tem força resultante centrípeta. Tem que ter força resultante centrípeta. Então isso aqui é uma pegadinha muito clássica que não cai nunca. Espero que não tenha caído, né? Por favor. Tá, então tem força resultante. A centrípeta, então essa aqui tá errado. Ele fala que é nula. Não faz sentido. Aí é 2. Devido ao efeito Doppler, a frequência percebida pelo observador é máxima no instante de tempo quando ele está no ponto P, ó. Então, se o instante de tempo é esse no ponto P, não me interessa. O que me interessa é o seguinte, efeito Doppler não depende da distância que você tá da fonte, sacou? Não depende da distância. Depende da velocidade de aproximação ou da velocidade de afastamento. Ponto. É isso. Não cai nas pegadinhas. Se você caiu, não cai nunca mais. Não depende da distância, depende da velocidade de aproximação e velocidade de afastamento. Qual que é o ponto, pensa agora comigo, qual que é o ponto em que essa bolinha, essa fonte, tem a maior velocidade de aproximação desse observador que está parado? Pô, quando ele está aqui no ponto P, a velocidade tá para lá, velho. A velocidade de aproximação maior é quando está aqui, ó. De aproximação maior é quando está aqui. Que a velocidade está exatamente voltado para o ponto O. Depois, a velocidade, ó, ela fica assim. Se a velocidade fica assim, sabe o que quer dizer? Que essa bolinha tem uma velocidade para cá e tem uma componente de aproximação para cá que é menor que a total. Sacou? Então, a maior velocidade de aproximação é neste ponto aqui, de fato, não tem outra. Não tem outra. Então não é no ponto P. Se não é no ponto P, você já tá errado, não precisa nem calcular isso aqui, que parece bizarro, né? Não precisa nem calcular. Então é no ponto Q, que eu vou colocar aqui, ó. No ponto Q. Fechou? Então a 2, errada. Daí a 3, durante todo o movimento, a fonte fica sujeita a uma aceleração de módulo igual a pá. Daí você pensa, que aceleração é essa? A aceleração centrípeta, cuja fórmula é v ao quadrado sobre r. Daí você fala, professor, não tá aparecendo, mas calma, coloca um ômega aí nessa fórmula. A aceleração centrípeta vai ser, lembra que v é igual a ômega vezes r? Lembra? Daí coloca aqui, ó, fica ômega vezes r ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r quadrado sobre r. Fica ômega ao quadrado vezes r. É isso que ele colocou lá, né? Essa é a aceleração centrípeta. É outra forma de você representar a aceleração centrípeta. Então a 3 tá correta e só ela. Então a letra B é a resposta. Perdão, gente. Mas ó, questão 41. Uma questão que tinha um potencial enorme de ser uma questão pancada. Essa 2 eu acho que foi a que mais pegou, porque a 1 era pegadinha clássica, a 3 é forma, né? Então a 2 foi a que mais pegou. Mas aí, lembre-se que não depende da distância. Isso aí é uma das coisas mais pegadinhas que pode cair de efeito Doppler, tá? Depende da velocidade de aproximação. E a velocidade de aproximação é maior naquele ponto ali, que eu coloquei ali, ao invés do P, né?
O P não, né? Enfim, tudo bem? Beleza? Então 3 é correta. E vamos para a última questão, que também deu medinho. Só que medinho que deu, pois é, eu sei. Mas ó, vamos lá. Resolver essa questão. É aquele pensamento, pô, eu sei resolver bloquinho em plano inclinado. Sei fazer. Eu sei resolver lente. Então, eu sei resolver essa questão. Vamos fazer. O sistema físico é composto por um plano inclinado fixo ao solo, um objeto e um anteparo, distantes 1 metro entre si. 1 metro, ele coloca aqui 100 centímetros, tá bom, na figura. Fixo ao plano inclinado. E uma lente presa a uma base móvel que possa se deslocar sem atrito ao longo do plano. Em um dado instante, a lente é liberada a partir do repouso da posição mostrada na figura, fora de escala a seguir. Sendo a gravidade igual a 10, seno de θ igual a 0,8, cosseno de θ 0,6, quando a lente, olha só a perguntinha, quando a lente projeta no anteparo uma imagem cujo comprimento é o triplo do comprimento do objeto, a velocidade da lente vale quanto? Pô, vamos localizar aqui. Se ele quer velocidade, ele quer o seguinte, ó. Ele quer que eu descubra a aceleração, plano inclinado, né? A aceleração que ele desce. Sabendo a aceleração que ele desce e a distância que ele tem que descer, essa distância eu vou calcular por lente, tá? Porque eu quero que ele projete uma imagem 3 vezes maior. Sabendo a distância que ele tem que descer, eu consigo resolver por Torricelli. Fechou? Então o que eu vou fazer? Primeiro, qual que é a distância que ele tem que descer para projetar uma imagem 3 vezes maior? Vamos lá. Lá de lente, lembra das formas, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí tem A, I, O igual a menos P' sobre P. Beleza. E tem A igual a F sobre F menos P. Professor, qual que eu vou pegar? Ó, eu não sei o foco, ele não me falou o foco. E nem vou me aventurar a calcular o foco aqui, porque ele não me falou que essa posição inicial está sendo projetada em imagem bem bonitinha aqui. Não sei se tá, não sei se não tá, não sei se o pelinho, enfim, não sei. O que eu vou fazer? Eu sei o A. O A eu sei. Porque se eu quero projetar, cuidado, ó, é aquela interpretação que nas minhas aulas eu falo bastante, interpretação do A é extremamente importante. Eu sei que ele quer projetar. Se ele quer projetar, a imagem é invertida. Então o A é negativo, tá bom? E 3 vezes maior, então o A é menos 3. Danadinho. Daí, ó, se eu sei que o A é menos 3, eu posso pegar isso aqui, com menos P' sobre P, vai ficar assim, ó. A é igual a menos P' sobre P. A é igual a menos 3, fica menos P' sobre P. Menos com menos, fica P' é igual a 3P. Fechou? Mas eu sei que pela configuração que tá ali, eu sei que P, que é a distância, isso aqui é P, tá? E isso aqui é P', né? Então eu sei que P mais P' sempre vai dar igual a 100 centímetros. Sacou? Eu sei que ele vai dar sempre igual. A lente pode descer, né? Mas o P mais P' sempre vai dar 100 centímetros. Pô, e o P' dá 3P, então fica P mais 3P, olha que bonitinho, é igual a 100. 4P é igual a 100. P, que é a distância da lente até o objeto que está parado lá em cima, é igual a 25 centímetros, tá? Aí você pensa, calma, cuidado, cuidado. Então, para projetar uma imagem 3 vezes maior no anteparo, a lente tem que estar a 25 centímetros do meu objeto. Esse é o P, né? 25 centímetros do objeto. Tá, mas ele já começou a 9. Se ele já começou a 9, ela tem que descer, ela vai descer 9 menos 25, 16 centímetros. Descer 16 centímetros. Fechou? Então essa lente tem que descer 16 centímetros. Eu já sei o ΔS dela lá no Torricelli. Agora vamos calcular a aceleração que ela desce. Pô, professor, como que eu calculo a aceleração que desce? Pô, vamos pensar num bloquinho, ó. Descer num plano inclinado. Quais são as forças que é esse bloquinho? É a lente, tá bom? Quais são as forças que agem nesse bloquinho? Cara, sem atrito, então é só PX, PY e normal. Lembra? PX está descendo, PX está descendo, PX é P seno. Então fica normal é PY, creu, fora. Fica PX é igual a minha resultante. PX é P vezes seno de θ, que é a minha força resultante, que é massa ou aceleração. Peso é igual a massa vezes gravidade vezes seno de θ, é igual a massa vezes aceleração. Massa com massa, creu. Fica a aceleração, que ele desce, é igual a G vezes seno de θ. G é igual a 10, seno de θ ele falou que é 0,8, então ele desce com 8 metros por segundo ao quadrado. Pô, fechou? Tenho tudo. Eu tenho a aceleração que ele desce, eu tenho a velocidade inicial dele, eu tenho o ΔS, Torricelli. Então, finalizando,
questão muito bonitinha, não é uma questão fácil. Finalizando, fica assim, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a delta s. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, é isso que eu quero saber. 2 vezes a, o a é 8. E o delta S, cuidado, o delta S vai ser 16 centímetros, né? 16 centímetros, vou usar em metros, é 0,16, tá bom? 0,16. E daí fica 2 vezes 8 dá 16, vezes 0,16. Isso aqui dá v ao quadrado igual a 2,56, que é o equivalente a 256, né? Quando você passa a vírgula para lá. E raiz de 256 é 16, ou seja, raiz de 2,56 é 1,6, tá bom? Então V é igual a raiz de 2,56, que dá 1,6 metros por segundo. Então também tá bem certinha essa questão. Letra A é a resposta. Fechou? Tudo bem? É isso então, meu povo. Acabou. Essa foi a questão da PUC. O que você achou aí? Me conte. Difícil, né? Não é uma prova fácil, é uma prova que traz questões para você pensar. Você tem que ter estudado para física aí para resolver essa prova. E eu te deixo uma propagandinha também. Pô, você tá se debatendo em física aí, você acha que física é impossível, é difícil e tal? Pô, tem um curso ideal para você. Ou o curso de semi-extensivo ou extensivo, dependendo da época do ano que você está, para você ir construindo a base bem certinho, bonitinho e tal, e chegar nessa prova forte, tá? Então, para você que precisa de uma base, semi-extensivo ou extensivo para você é o ideal. Para você que já tem a base, daí tem a revisão pré-prova. Então, qualquer vestibular que você for fazer, seja FPP, seja PUC inverno, PUC verão, seja FEMPAR Mackenzie, qualquer uma delas eu tenho uma revisão específica para essas provas. Cara, e a gente pega tudo isso, a gente pega tudo isso. Pô, é isso. Então, qualquer coisa, me procura no Insta ou converse por aqui comigo que eu te dou todos os dados também. Beleza? Valeu! Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Espero que você tenha ido bem, né? E quiser trocar uma ideia, só vir falar comigo, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!